ele está mostrando aqui um pouquinho de fé, ele está com muita condição. Muito de dengue aqui embaixo, né? Ainda mais no ano que a Glória teve semana passada. Obrigado. Capítulo 17. Vamos assentar, vamos fazer essa leitura toda. Todo o capítulo. A gente sabe que esse texto fala da batalha entre Davi e Golias, né? Diz assim, olha, a partir do versículo 1: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, em Epes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. Então subiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, o filisteu espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva-te, peço para teus irmãos, um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os aos comandantes de 1000, e visitarás teus irmãos a ver que vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada
deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha, subindo do exército dos filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá à peleja contra o filisteu. Davi tinha mais ou menos quase 1,70 m. Golias era quase o dobro do tamanho dele. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi com a sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão à sua funda, da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele.
Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Efron. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Efron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, benedito. Senhor Jesus, queremos que a tua palavra fale o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos abençoa através da tua palavra. Que o Espírito venha a nós falar no nosso interior e repreenda agora toda a discussão com relação ao teu Evangelho. É isso que eu te peço, te agradeço em nome do Senhor. Amém e amém. Nenhum de nós estamos livres de gigantes na nossa vida. Todos nós enfrentamos gigantes. Toda vez que a Bíblia fala de tempestades, gigantes, está falando de forma, claro, são histórias que aconteceram de maneira literal, né? Mas que tem um cunho de nos mostrar que, figuradamente, o que acontece com a nossa vida quando a gente se depara com algumas situações difíceis, com gigantes,
como tribulações, angústias, e todos nós enfrentamos tribulações durante a nossa existência, durante a nossa vida. E todo gigante, na verdade, ele mostra quem realmente nós somos. Todas as dificuldades que se levantam diante de nós, elas tendem a nos mostrar quem realmente nós somos. Se nós somos pessoas corajosas, somos servos corajosos, como Davi, ou se somos servos covardes, como os outros que se apresentaram também nessa batalha contra esse gigante filisteu chamado Golias. É sabido, através do texto, que Golias era um cara muito grande mesmo. Ele tinha cerca de 3 metros, mais ou menos 3,40 metros de altura. E para a realidade dos gigantes, Golias era um baixinho, né? Porque nos tempos bíblicos existiam gigantes muito maiores do que Davi, do que Golias, né? Golias era um cara de altura, um gigante de altura mediana. Podia-se dizer assim, era como se comparar, por exemplo, eu com Jonathan. Né? Eu sou de altura mediana, Jonathan é um cara alto. Então eu seria um Golias de altura mediana e Jonathan seria um candidato a Nefilim mesmo, grandão. Então existiam gigantes muito maiores do que Golias nessa época, em épocas anteriores também, né? E todas as vezes que as pessoas se deparam com dificuldades, elas costumam apresentar quem realmente elas são. A gente tem um exemplo, claro, na Bíblia também, daqueles espias que foram enviados para ir à terra prometida sondar, né? Josué e Caleb e os outros espias foram enviados a sondar a terra prometida, a terra de Canaã. Quando eles voltaram com os relatórios, e a maioria dos espias se acovardaram diante dos problemas e dos gigantes que existiam na terra. Falaram que a terra era uma terra de homens grandes, de gigantes, né? Então eram pessoas realmente da altura de Davi, de Golias para cima. E ali a gente observa que os espias eles ficaram assustados com essas circunstâncias, não apenas com as circunstâncias, mas propriamente com essas dificuldades relacionadas aos gigantes, né? E tiveram uma visão distorcida do que Deus poderia fazer através da vida deles, que era conquistar então aquela terra que havia sido prometida por Deus para aqueles amados. E a gente sabe que as pessoas que alcançam posições elevadas na vida, que conseguem galgar posições superiores, elas sempre têm experiências de derrotar dificuldades, de ultrapassar as dificuldades, derrotar os gigantes da vida. Elas não se entregam às dificuldades, elas não desistem diante da angústia ou da tribulação, elas não se deixam intimidar com a afronta do ataque do gigante, mas elas conseguem derrotar, e nenhuma pessoa na existência conseguiu alcançar grandes vitórias sem antes, em algum lugar da sua vida, ter que passar por situações de dificuldade e vencer determinados gigantes na nossa caminhada. E todos nós temos, né? Gigantes, frequentemente, podem ser instrumentos de Deus para ajudar a nos voltar, por exemplo, né? Porque aqui, todas as coisas que acontecem debaixo da permissão de Deus. A gente tem um grupo reunido de pessoas aqui, que é um exército, e a gente tem um outro grupo de filisteus reunidos de um outro lado, do meio um vale entre eles. Eles estão em 2 planícies e um vale entre eles. E a gente tem um grupo que está amedrontado, com um homem só, e a gente tem um exército que afronta, que é o exército inimigo
do exército de Deus. Então, e existe a permissão de Deus. Porque o que acontece muitas vezes é que as reuniões que acontecem nos exércitos do Senhor, muitas vezes elas não passam de reuniões barulhentas ou aquela coisa aparente de que nós somos do exército de Jeová, o exército de Deus, mas quando as coisas apertam, aí a gente realmente mostra quem a gente é. Corajosos ou covardes, né? Existe uma lista de gigantes na nossa vida, que está diante de nós o tempo todo. Algumas pessoas se transformam em gigantes na nossa vida. Alguns hábitos, coisas que a gente não consegue vencer e que vence a gente todos os dias. Pessoas que a gente não consegue vencer, não vencer batendo, não vencer maltratando, mas que vence a gente todos os dias. Algumas circunstâncias essas que acontecem com a gente no âmbito familiar, no âmbito profissional, em outras áreas da nossa vida, as circunstâncias e as questões dos críticos também. Existe também os gigantes que são gigantes da crítica. Critica você por aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz não está bom. Só que todo destruidor de gigantes tem algumas características. Mesmo apesar dessa verdade existir, um destruidor de gigantes, ele tem características muito particulares que a gente consegue encontrar, por exemplo, na vida de Davi. A primeira delas, que a gente observa nesse texto longo que a gente leu, de 50 e poucos versículos, é que um destruidor de gigantes, um cara que vence um gigante, ele não começa vencendo gigantes. Ele começa vencendo outras coisas. E se nós não tivermos dentro da gente o ímpeto, a motivação e a disposição de vencer outros desafios da vida menores, a gente não consegue vencer os gigantes que se levantam contra nós e a gente é vencido por eles. Porque se a gente se lamenta guerreando contra homens, um texto da Bíblia que diz assim, né? Se vocês se lamentam guerreando contra homens, o que acontecerá com vocês quando guerrearem contra carros e cavalos? Contra coisas maiores. Porque talvez essa sua luta, ou essa minha luta, não seja ainda a maior luta da nossa vida. Talvez ainda não. Talvez a gente está aí muito mimado, ou então muito religiosamente acostumados a ficar encarando as coisas apenas à distância, vendo só as distâncias e ficar se argumentando como é que vai acontecer. Primeiro, Davi foi fiel no cumprimento de uma pequena tarefa. O que aconteceu com Davi? O que Davi foi fazer ali? Jessé chama Davi, o seu filho, está lá no versículo 14 ao 24. E depois, no versículo 17, Jessé pede para Davi ir ao acampamento, onde eles estão acampados, e fazer o quê? Levar comida. Levou farinha, levou talvez pães, queijo. Falou, vai lá com seus irmãos e leva comida. Mas faz outra coisa também. Traz informações. Traz notícias. Davi não foi lá matar gigante. Davi foi lá fazer uma pequena coisa. Davi só foi lá levar comida e voltar com notícias. Ele foi fazer uma coisa muito simples. E ele foi fiel naquilo que ele foi fazer.
E a Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito, Ele nos colocará. Sobre o muito Ele nos colocará. Aí você tem Davi, um cara obediente nas coisas simples da vida. Foi levar comida, e foi com toda a ênfase, com todo o empenho, com toda a boa motivação para trazer um específico. Então, como destruidor de gigante, ele primeiro é fiel no cumprimento de uma pequena tarefa. As pequenas tarefas que Deus tem dado para a gente, as pequenas coisas, os mínimos detalhezinhos do Evangelho. O Senhor está interessado em a gente. Enquanto o exército foi inferior a uma grande tarefa, que era derrotar o exército inimigo. Davi se preocupa em cumprir uma pequena ordem, enquanto o exército de Deus, de Israel, lá acampados, não estão preocupados em cumprir uma grande tarefa, em realizar uma grande tarefa para Deus. E é nesse vácuo aí que surge um líder de grande sucesso dentro de Israel. Então, a primeira coisa que a gente vê em Davi é que ele está disposto a se empenhar nas pequenas coisas. As coisas que talvez para alguns sejam menos importantes. Não tem importância, isso é só isso aí. Só que existem detalhes no reino de Jesus que são muito importantes. Se a gente não se acostumar a ser fiel nessas pequenas coisas, a gente não vai conseguir vencer gigantes grandes, desafios maiores. E isso é verdade. São como as raposinhas, né? Que chegam dentro de uma vinha e começam a destruir tudo de forma muito sutil por baixo, assim. Quando vê, está tudo arruinado, destruído, porque a pequena coisa que nós não dávamos importância realmente veio e destruiu. Os destruidores de gigante, eles têm os seus olhos postos e atentos àquilo que Deus, a recompensa, ou aquilo que Deus falou. Davi primeiro viu o quê? Porque ele iria ganhar. Ele não ficou, ó vida, ó céus, ó. Sabe aquelas coisas quando você quer fazer alguma coisa? Você é atacado por um pensamento negativo. Aí dentro desse pensamento negativo você já cria uma opção de obstáculo. Porque se eu tentar fazer isso, vai acontecer isso, e assim, não vai dar nada certo. Você já cria um caminho negativo, uma estrada negativa para aquilo que você ia realizar e você não sai do lugar. Davi, ele olha para aquela situação toda, e o que ele diz no versículo 25? Olha só, todos os israelitas vindo, versículo 24, vendo aquele homem que fugiam diante que temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza, e lhe dará por mulher, filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. A primeira coisa que Davi vê é o resultado.
A primeira coisa que Davi não consegue enxergar é o resultado. Ele vê o resultado. Ele não tem os olhos postos no problema, mas no resultado. O exército que estava ali acampado viu primeiro o quê? O problema. Davi já observa o que ele ia ganhar. Falar, a mulher vai ser minha. Vou casar com a filha do rei, estou feito na vida, vou ser rei também. Então, eu não quero nem saber qual é o tamanho do gigante. Eu sei que tem uma recompensa para mim do outro lado. Se tem uma recompensa para mim do outro lado, esse cara de 3,40 metros vai ser bichinho. Tem alguma coisa para mostrar. Então, se nós queremos destruir alguma coisa que está diante de nós temos que ter os olhos postos na herança do Senhor para a nossa vida. E acreditar que Deus tem algo bom para nós. Vocês lembram quando os espias voltando aos espias, foram espiar a terra? Quando os outros 10 voltaram dando aquele relatório negativo, a terra era muito boa, mas eles deram o relatório daquilo que eles viram como problema. Não, porque se a gente for, eles vão nos devorar como gafanhotos. Aí Josué e Caleb gritaram, ei, peraí. A terra é boa pra caramba. É uma terra que mana leite e mel, é a terra da promessa para nós. Então eles observam aquilo que de bom existe para eles conquistarem. E então, eles colocam os problemas como algo secundário. A prioridade agora é colocar a mão naquilo que Deus havia dado. De maneira que o problema, a dificuldade, o gigante se torna secundário. É menor. Tem menos importância. Então eu tenho algo a alcançar, eu tenho algo a conquistar, e não tem gigante que vai fazer eu não ir em frente e deixar de conquistar. Se vocês não querem, o problema é de vocês. É o que Davi fala para aquela galera toda. Mas eu vou casar com a filha do rei. Eu vou arrancar a cabeça desse gigante. E nunca mais vou pagar imposto. Que maravilha, né? O exército viu Golias. Davi viu Deus. E tem as frases aí de para-choque de caminhão, né? Não olhe o tamanho do seu gigante, olhe o tamanho do seu Deus. Frase de para-choque de caminhão, mas é verdade. É frase de porta de sala, está do lado de fora, assim. Meu Deus é maior do que os meus problemas. E é verdade. E quando as pessoas se deixam atormentar pelos gigantes, e gigantes são problemas, são angústias, são dificuldades, Deus some. Deus deixa de existir. E a gente vira ateu da fé. Não acredito. A gente vira ateu, membro de igreja. Porque a gente não acredita que existe um Deus que é maior do que os problemas. Que existe um Deus que é maior do que as dificuldades. E a gente vira um ateu confesso. Na verdade, a gente diz que acredita, mas vive como se não acreditasse que Deus existe e é maior do que os nossos problemas. Destruidores de gigantes não dão ouvidos aos críticos destrutivos. E sempre tem esse tipo de pessoas. Você vai ter sempre esse tipo de gente ao seu lado. Em volta de você, onde quer que esteja, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar. Sempre vai ter alguém, um Eliabezinho, que vai se levantar e vai dizer para você que tem isso. E para lidar com os críticos à semelhança de Davi, nós temos que fazer 3 coisas. A primeira delas, a gente tem que passar pelos Eliabes. Eles
estão, às vezes, sobre nós familiarmente, né? Quem era Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho, estava dentro da família. E às vezes, dentro da família, a gente tem pessoas que destroem a gente com palavras de derrota. Isso é real. Então você vai ter que aprender a viver e a passar por cima dessa má influência. A crítica machuca quando vem de alguém que está acima de nós. Eliabe era o irmão mais velho. Falou isso para Davi. O que Eliabe falou? Versículo 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Olha só, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? E somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. O cara quer dizer para Davi que ele não era nem para estar ali, não vai conseguir, está fraco, está doido, está maluco. É absurdo. A crítica machuca quando ela questiona as nossas motivações. Essa acusação de Eliabe aqui é razoável? Não. Davi foi ali para fazer fofoca ou para observar alguma coisa? Não. Davi foi obedecer a ordem do pai, levar comida e trazer notícia, preocupado com o Senhor. Mas a crítica que Eliabe faz questiona as motivações de Davi. E é chato, não é? Quando alguém questiona as suas motivações. É ruim quando alguém quer ser aquele ser onisciente, saber o que se passa dentro de você. Isso é síndrome de Lúcifer, de Eliabes que querem ser igual a Deus, saber o que se passa no coraçãozinho das pessoas. Nós não temos esse dom de saber o que se passa no coração de ninguém. Não temos. Isso não foi dado para nós. Isso é um atributo incomunicável de Deus. Quem estuda teologia sistemática, eu nunca estudei, sabe que um atributo incomunicável é algo que só aquele ser tem. É algo que ele não comunicou para ninguém. Ele não quer que ninguém tenha mais, só ele tem, que é a onisciência. Onisciência é aquele que sabe todas as coisas, inclusive o que passa dentro do nosso coração. Eliabe não sabe, mas Deus sabe. Os Eliabes que se levantam diante de você para acusar você de motivações erradas estão querendo ser Deus. Mas Deus sabe qual é a real motivação de Davi. A crítica machuca também quando ela vem de pessoas que já nos conhecem há muito tempo. Né? Eliabe era irmão de Davi, cresceu com Davi. Conhecia Davi. Parece que ele foi tomado pelo espírito do inimigo ali para falar aquelas coisas absurdas para Davi. E uma outra coisa que a gente precisa fazer, além de passar por essas coisas que nós colocamos, nós temos que também passar
pelos Golias da vida. E eles estão sobre nós em termos de habilidades. Pode ter certeza que os gigantes que se levantam contra você, eles vêm muito bem preparados para te destruir. Eles não vêm pouco preparados. Eles vêm muito bem preparados para te destruir. Muito bem armados. Com muita habilidade. Olha o que diz o versículo 34 e 36. Versículo 33 ainda diz assim, olha: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Ó, o inimigo, ele não é um despreparado. Ele é guerreiro desde a mocidade. Desde sempre. Então ele está muito bem armado para destruir a gente. Muito bem armado. E a gente sabe que o que Saul apresenta aqui agora é uma crítica também. O versículo 34 diz assim, olha: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri, o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Então, o que Saul está dizendo para Davi no versículo 33, que é uma crítica que polui toda a solução que Davi encontra, que o cara é experiente, que Davi é muito moço. Davi rebate isso com a convicção de que Deus vai dar vitória para ele. Davi não se deixa intimidar por essa crítica que polui a sua mente e impede com que ele siga no seu projeto de vitória. E muitas vezes, na maioria delas, toda pessoa que nunca matou um gigante, mas que é sempre vencido por ele, vai dizer para você que é impossível vencer o gigante. Todas as vezes. Você pode ter certeza, quando você se deparar com alguém que não destrói gigante, esse ser vai dizer para você que é impossível destruir gigante. E vai tentar você parar também no meio do caminho e dizer: você não vai conseguir. De alguma forma, todo ser que não destrói gigante, que é vencido por gigante, fala que você também não vai conseguir. Mas todo destruidor de gigantes não se deixa levar por essas informações. Destruidores de gigantes não se intimidam pelo desafio. O versículo 32 diz assim, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá a peleja contra Cristo. Ele não desafia. Os gigantes têm a habilidade de nos intimidar de diversas formas. Eles nos desafiam. De belisco assim. Vamos ver se ele vai resistir aqui agora. Uma coisa para fazer o cara puxar a espada e arrancar a cabeça.
gigante gosta de se mostrar. Gosta de se mostrar para todo mundo. É isso que Golias é. Um ser amostrado. Minha infância, o pessoal falava isso. Lá no pessoal lá da minha família, usava muito esse termo. Deixa de ser amostrado, menino. Eu gostei de fazer muita arte, muita besteira. Mas esse menino é muito amostrado. Não sei se nessa região aqui usava esse termo, não, mas lá usava muito. Menino amostrado. Pessoa que gosta de se amostrar. Todo gigante gosta de se amostrar. Todo gigante quer nos derrotar psicologicamente. É destruir aqui dentro da gente. E muitas vezes, os que estão do nosso lado estão assim, meio tomados de pavor. Você conhece alguém que esteja tomado de pavor por causa do problema? Olha, quando a pessoa está tomada de pavor, não é só apresentando o síndrome do pânico, não, tá? A pessoa pode mostrar pavor, por exemplo, estando inerte. Não consegue ir além. Vive na inércia da espiritualidade, por exemplo. Não anda nunca. Tudo o que fazemos, às vezes, ou essas pessoas que estão na inércia, toda pessoa que está na inércia e não desenvolve espiritualmente, a única coisa que faz é se reunir e não enfrentar gigante nunca. Esse povo estava todo reunido, gente. 40 dias. 40 dias sendo afrontado, reunido. E gritavam uns contra os outros. É uma reunião inútil. Uma reunião inútil. Estavam, na verdade, com muito medo. Do gigante. Por que Davi não ficou intimidado, então? Todo o exército, até o rei, estava com medo. Só Davi que não. Porque Davi tinha uma vontade absurda de promover a glória de Deus, de honrar o nome de Deus. Você observa que no versículo 32, seja bem-vindo. Você observa que no versículo 32, em diante, ele apresenta o que o gigante estava fazendo e quem o gigante estava afrontando. Quem que o gigante estava afrontando na concepção de Davi, na visão de Davi? Estava afrontando o nome de Deus, a honra de Deus. Então Davi não se deixa intimidar pelo gigante, porque primeiramente ele tem uma vontade absurda de promover e honrar o nome de Deus. Sabe quando você é afrontado, quando você é perseguido, quando você é atacado e você tem vontade de honrar o nome de Jesus, do Evangelho? O ataque não destrói você, a dificuldade não faz você desanimar, porque você está preocupado em honrar o nome de Jesus. Ele não se deixa intimidar, como já foi falado, porque ele tem os seus olhos naquilo que ele iria conquistar, que era a recompensa. Você tem noção do que Deus tem para você? Será que as pessoas têm noção do que Deus tem para elas? Para se entregarem à desgraça tão facilmente? Para se entregarem ao desespero tão facilmente?
Quando você tem convicção do que Deus tem para você, você não se deixa vencer pelas dificuldades da vida, não. Você é um ser em ascensão, está sempre preocupado com o que vem na frente. O que estiver na frente, você passa por cima. Você encara. Você não se acovarda. Você parte para cima mesmo. Vem o que vier. Seja do tamanho que for. Quando a gente tem os nossos olhos postos na honra do Senhor, a gente passa por cima. Quando a gente tem os nossos olhos postos na recompensa que Deus tem para nós, a gente passa por cima. E outra coisa que não deixa ele intimidar é a confiança que ele tinha em Deus e sabia que era a força de Deus que ia fazer ele vencer aquele desafio. Você sabia que você não consegue vencer o inimigo? Existem 3 forças no mundo. A sua, a de Deus e a do diabo. Dessas 3, a mais fraca é a sua. E acima vem o inimigo. E acima de todos vem Deus. Davi sabia que ele era mais fraco do que Davi, mas ele sabia que o Deus dele era mais forte do que Golias, melhor dizendo, Golias. Você pode ser mais fraco do que o seu problema, do que a sua dificuldade, mas o seu Deus não é. O seu Deus é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Deus é mais forte do que qualquer coisa. Destruidores de gigantes são construídos pelos sucessos do passado. É aquela questão da escadinha que a gente falou agora, anteriormente. O que Davi apresenta aqui como experiência com Deus? É um cara que tem tido experiência com Deus. Ele vence quem entra na frente dele. É leão, ele pega na juba e mata. É urso, ele pega na barba e mata. É gigante, ele vai pegar a espada e arrancar a cabeça. Então um cara que tem tido experiência com Deus nos desafios da vida vai destruir gigantes na vida. Agora o gato miou, você, ai o leão. Quando chega um Golias, meu, acabou. Pô, mas qualquer coisinha faz a gente cair da graça, faz a gente amaldiçoar um outro, faz a gente deixar de amar meia dúzia, porque se levantou um urso, que não é urso, nem urso, é um gambazinho que veio e a gente se assustou com ele e agora a gente deixou de ser crente por meia hora. Pessoas, quando são experimentadas na vida espiritual, quando têm tido experiências de vitórias, vai entender que qualquer desafio que aparecer diante dela vai aparecer para ser vencido. Agora a pergunta, você não quer calar. Quais são as vitórias que você tem tido na sua vida diante dos desafios que têm se levantado? Davi tinha experiência da proteção de Deus, fidelidade de Deus. Deus que fez no passado,
é o mesmo que vai fazer com ele agora. Olha aqui o que ele diz, deixa eu ver, o versículo 28, 34 a 37. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, o livrei do cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão. E da do urso. Será que nós temos tido experiência de Deus, com Deus, de livramento? Será que a gente tem experimentado os livramentos de Deus na nossa vida? E a gente tem tido a convicção, às vezes, até mesmo em coisas que a gente não tem muita concepção do que é o livramento do Senhor, mas a gente tem a percepção de que Deus pode estar nos livrando em qualquer momento, mesmo que não seja nos ursos da vida, nos leões da vida, mas em todas as pequenas coisas da vida que Deus está nos livrando, para que quando a gente chega diante de um desafio, a gente tem a capacidade e disposição de dizer assim, ó, no dia que faltou açúcar, Deus mandou açúcar. No dia que faltou arroz, Deus mandou o arroz. No dia que faltou a graça, Deus mandou a graça. E se faltar disposição para enfrentar o gigante agora, Deus vai continuar mandando. Porque o mesmo Deus de ontem continua sendo o Deus de hoje e há de ser para eternamente. Mas se a gente não tem uma concepção do que é que Deus está fazendo na nossa vida, a gente vai deixar de viver a cada dia o seu próprio mal e vamos começar a viver o mal do dia de amanhã, antes mesmo que ele chegue. A gente vai ser morto de câncer sem ter câncer. Só porque a gente não acredita no dia de amanhã, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Então a gente diz assim, fica ansioso assim. Aí Deus tem que se levantar através de Jesus no Evangelho e diz assim para nós: por que estáis ansiosos com o dia de amanhã? Não basta cada dia o seu próprio mal. Davi vence o gigante em nome do Senhor dos Exércitos, não em nome dele. Davi não luta estribado na sua própria força. Versículo 45 diz assim, olha: Davi diz ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, e eu com escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor. Meu irmão, enfrenta as batalhas da vida em nome de Jesus, e em nome de Jesus somente. Para de regaçar a manga para dar tapa na cara dos outros. Faz as coisas em nome de Jesus, e em nome de Jesus hoje, tudo é feito em nome do amor. As nossas armas não são carnais. Davi, depois da vitória, ele dá toda a glória a Deus e declara que a vitória é do Senhor. Tudo vem de Deus e deve ser dedicado a Ele. O seu dinheiro vem de Deus, é dele. Sua vida é de Deus, não é tua não. Tem gente que diz assim: deixa que eu cuido da minha própria vida. A vida não é tua. Tua vida é de Deus. Se Ele quiser tirar a sua vida agora, Ele tira. A minha também.
porque ela não me pertence. Ela pertence ao Senhor. Se ela pertence ao Senhor, eu vou dar glória ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito na minha vida. E vou acreditar que Ele vai fazer eu vencer hoje durante a vida. Vamos orar?